Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spanenka. Hoje estamos aqui, já muito perto das derradeiras jornadas do nosso campeonato, muito perto das decisões, e por isso mesmo vamos nos focar na Liga Portuguesa, principalmente nesta última jornada em que Porto, Benfica e Sporting acabaram os três por vencer. Benfica e Sporting ficando colados na liderança do campeonato. O Porto a ultrapassar o Sporting Braga depois de ter empatado com o Santa Clara. E vamos começar então por ordem cronológica e posso começar por Tio Blanco, com o Porto, que começa a perder com o Moreirense e depois com o Rodrigo Mora e Samu a darem a volta ao resultado. O que é que achaste do jogo? Vais para a esquerda, não vais roxa. Bem, olá a todos. Mais um jogo à Porto de Anselmi. Acho que começa a ser repetitivo, umas vezes cai para o lado do Porto, outras não. Acho que as ideias vão sendo sempre as mesmas, tanto para o bem como para o mal. Às vezes vai rodando uma peça ou outra. Se calhar até dar aqui um destaque maior ao Cláudio Ramos, que estava se calhar desaparecido do radar durante muito tempo, mas continua a mostrar o seu grande nível, e que se calhar tivesse feito outras escolhas de carreira, se calhar até tinha outro tipo de protagonismo. Se calhar se tivesse ido para um patamar intermédio antes de ir para um grande, por exemplo um Braga ou um Vitória, Ou se calhar se tivesse ido para outro grande. ou isso sim, se calhar tivesse ido para Ele, outro se não grande, me ou para o estrangeiro. Se não me engano foi para o Porto em 2021. Não, foi antes. Foi Não, antes. não. Foi mesmo depois de ir à seleção. Ele foi à seleção para em 2019. Mas o Porto, quando o Diogo Costa pôs na titularidade, tínhamos Casilhas e Marchezinho em 2020. Casilhas. Em 2020. Casilhas teve a paragem para em 2019 também, ou não? Já vamos ver isso. Não Mas me pronto, lembro. destaque Só aqui sei ao que já foi Cláudio há muito Ramos, tempo. também faz uma boa. Eu sei que o Diogo Costa ganhou a titularidade ao Marchezinho. E grande Marchezinho, que faz um grande jogo contra o O problema é City. que quando, quando se pesquisa Cláudio Ramos, ele não é o primeiro que aparece sequer. É o dos ar-condicionados, não é? Yeah. Está bem. Sobre o Porto, lá está. Eu acho que foi um jogo muito à Porto. O Moreirense acaba Cláudio Ramos por- vai em 2021. Vai em 2021. Achava que era antes. Por acaso. Um jogo muito igual. O Moreirense também com algum mérito e acabou por explorar bem algum outro erro do Porto. Começa a vencer e o Porto consegue ter a força mental para ir atrás do resultado. Lá está, através da criatividade de Mora, que é, no fundo, eu sinto que o modelo da Anselmi é um bocadinho bola para o puto e o puto resolve. Samu também apareceu, obviamente, com um penalti e com um golo de fácil concretização, digamos assim, mas acho que nesta fase já é bom ele sequer ter aparecido, sendo que ele... Eu fiz o post para o 68 sobre o Samu, eu acho que ele tinha algo como 4 golos em 16 jogos com o Anselmi. Sim, e 2 de penalti. E 2 de penalti. Portanto, já tínhamos falado aqui muitas vezes de como se calhar o Samu não... As suas características não são potenciadas dentro do modelo do Anselmi, e continua a ser verdade, mas a realidade é que todo o coletivo do Porto também não potencia grande coisa. E continua a haver aqui coisas que eu não percebo, nomeadamente a insistência em João Mário, que já está, se calhar, que passou do menino da formação com algum potencial, se calhar para algo de chacota. Não vou dizer que foi uma transição assim tão rápida, mas algo progressivo. Nota também, por exemplo, do Tomás Pérez, é um jogador com bastante potencial, que sempre que entra acrescenta alguma coisa. E acho que, pronto, estamos num Porto que ainda está a lutar por alguma coisa, está a lutar por uma ida direta à Liga Europa, o quarto lugar é só play-off, se não me engano, e apesar de tudo também está a lutar por estatuto, porque acabar atrás ou à frente do Braga também significa alguma coisa. Portanto, mais uma vitória, perceber como é que o Porto se vai comportar nestas últimas 2 jornadas. Sim, olha, começando também já pelo Cláudio Ramos, realmente é de dar muito valor. Como é que um guarda-redes com tanta qualidade
se consegue manter tão bem, eu diria até mais mentalmente de ok, sou suplente. E mesmo assim quando é chamado, É isso, e quando é chamado, entregar e portanto não gozar a pressão, não é? é isso, não acusa. E realmente poderia ter atingido outros voos, não fosse o Porto ter Diogo Costa na baliza. Em relação ao resto, lá está, eu acho que isto agora neste fim de campeonato mais vale falar de Benfica e Sporting, porque eu sobre o Porto não vou ter muito mais a dizer, porque sinceramente, obviamente que acho que é uma obrigação do Porto conseguir o terceiro lugar, porque seria uma enorme vergonha acabar fora do top 3, já nem sei quando é que foi a última vez que isso aconteceu. Foi em 75. Pronto. E portanto... Sabes, não são todos que já têm o 7º lugar nos últimos 15 anos, no gabarito. sabes? E portanto essa é uma obrigação do Porto. Desde que isso seja garantido, os resultados a mim são meio indiferentes. Eu já penso na próxima época, penso na forma como o Anselmi pode ir buscar novos jogadores que se encaixem melhor na sua forma de jogar. Em relação ao Samu não encaixar, eu não concordo, acho só que era uma má fase, até porque o Samu é um jogador que, para além de ser novo, ao contrário do Mora, para além de ser novo, é muito emotivo. E portanto o Mora, apesar da tenra idade, vê-se que tem alguma maturidade, apesar da posição também ser diferente e lhe ser pedida essa irreverência. Ao Samu é pedida mais frieza e ele nesses momentos acaba por vacilar e até por se enervar, como já vimos em muitos fins de jogos. E portanto acho que era uma má fase, ele estava a precisar de marcar. A verdade é que é um jogador que chega com 20 anos e leva 24 golos na primeira época e portanto não é brincadeira nenhuma, não foi um flop, está muito longe disso, foi bastante bem conseguida. Mas A aqui o contratação tema do não é Samu- ele ser flop, aqui o tema é que Não, eu eu sei acho que não, o mas eu não modelo disseste que do Anselmi chamaste, não disseste que chamaste. não potencia, só isso. Não, E também, ou seja, não acho que a seja. palavra que usaste na primeira frase foi que ele não encaixa. Ele encaixa, isso não é de todo tema, não há nenhum ponta de lança no ponta do Porto, não é do que o Samu, isso não é tema. A minha questão, mesmo que o Denis Gould tenha um perfil diferente e se calhar mais complementar, em termos de qualidade é indiscutível. Sim. O Denis Gould dentro da área é uma sombra, uma Pronto, realidade. Sim, exatamente. Portanto, aqui o meu tema não é não encaixar, porque quem joga melhor acho que vai ter sempre algum tipo de encaixe. Agora, a questão é perceber se de outra forma não encaixava melhor. É só esse o meu tema. Mas pronto, acho que é uma época bem conseguida. O Porto que anunciou agora que pagou mais 5 milhões por 15% do passe e que poderá fazê-lo mais uma vez nos mesmos moldes. Comprou no Pérez. Sim, esse mais valia não ter comprado. Mas esse é É outra para revender, história. sabes? É lavar dinheiros. Mas esse é outra história. É que voltou a meter água ontem. Ontem não, na sexta. E portanto é o Porto fechar assim desta forma o fim de época. Gil. Fim de época, mais ou menos, que ainda há um Mundial de Clubes. Pois. Que ainda deve ter alguma importância para o Porto, não é? Quer dizer, eu neste momento já não tenho a O Porto, certeza. sabes, só que se for sempre que vai uma voluntariamente. competição, sempre que vai uma competição, o Porto é para ganhar. Mas é que olha que eu neste momento acho que os jogadores e o plantel e toda a gente está com pressa, mas é de ir de férias para começar a preparar a próxima época. Porque o Anselmi não sei se já terá muita paciência ainda para ir Ouvi disputar dizer o que Mundial de Clubes. a noite nos States é muito forte, pá. Ouvi dizer. Olha, isso não sei, mas Vai ser team building. team building. Mas pronto, comentar só que o gol que o Porto sofre, epá, eu quando vi aquilo parecia um gol de PlayStation, porque aquilo foi literalmente uma saída à jogada desde o guarda-redes, pá, aí 30 segundos, né, que durou, nem foi uma jogada muito prolongada de posse de bola. E os jogadores do Moreirense foi trocar a bola, aparecia facilmente no treino e marcaram um gol que fiquei a olhar e pensei, pá, um Porto levar um gol destes parece brincadeira. Mas acho que é mérito do Moreirense ou mérito? Eu acho que há muito mérito do Moreirense, é verdade, pela forma como trocam a bola, mas nem sequer foi um gol em que seja passes rápidos, passes muito tensos, grandes desmarcações, não é. Parece que era quase a ritmo de treino, por isso é muito de mérito do Porto também. Mas e os gols que o Porto tem sofrido têm sido muito parecidos, principalmente no último passe. E se comparares o gol do Moreirense com os golos frente ao Estrela da Amadora, ou as oportunidades do Estrela da Amadora, os lances são parecidíssimos, que é o ponta de lança a aparecer entre dois dos nossos centrais e nós jogamos com 3 e eles não conseguem dar conta E esses de um jogaram ponta de lança. oficialmente com 3 centrais. Sim, desta vez foi literalmente. E são sempre iguais, eu não percebo. Pois, ainda é uma coisa para o Anselmi trabalhar. Pá, de resto, depois o Porto consegue dar a volta também com mérito. E lá está, é um daqueles resultados que se calhar se o Moreirense fizesse 2-0, não estou a dizer que teve muitas oportunidades,
mas se tivesse feito, se calhar estaríamos a ver mais um Estrela da Amadora novamente. Não aconteceu, o Porto ganhou bem, pelo que foi o resto do jogo. Por isso não tenho assim muito mais a dizer sobre este jogo. Também só referir o jogo com a Estrela da Amadora, que acho que é preciso também dar mérito. Não falámos disso, não tivemos episódio. Tivemos episódio. Sim, mas não tivemos aqui os 4 episódios para comentar estes jogos. E só dizer que o Estrela da Amadora teve muito mérito nesse jogo. O Porto claramente estava completamente fora de si, não percebi o que é que se passou, porque foram 2, podiam ter sido 4, mas pronto. E são 3 pontos que... muito importantes para o Estrela muito também. importantes para o Estrela, que só Pois. fazer esses 3 pontos, estava aqui. 24, Estavam a 24, dois. 24, 26. 26. 26. Yeah. Pois, pronto, só dar este apontamento de um bom jogo do Estrela também. Rodrigo. O Alan Varela estava suspenso, não era? Pois. Porque acho que se o Anselmi... Eu não sei se por um lado as pessoas do Porto permitem isso, ou seja, quase já pensar numa próxima época. Mas que o Rocha já falou tantas vezes o Eustáquio não assumiu neste jogo, mas que seria o Alan Varela a assumir a posição do Eustáquio, aquela posição de livre. Acho que não há muito mais a fazer, ou seja... Se calhar quando o Tomás Pérez estiver pronto para assumir o meio campo. Sim, é isso. Porque era isso que eu ia dizer. Do banco do Porto, quer jogadores que entraram, quer jogadores que ficaram no banco, eu só mantinha 2 para a próxima época. Tomás Pérez e Martim Fernandes. E o Martim como titular. Eu não percebo, se calhar porque também o Anselmo ainda está um bocado em pré-época e ainda quer conhecer mesmo os jogadores a fundo, mas porque é que não... É verdade que o Porto B não está a fazer uma grande época, mas porque é que também não há uma aposta em alguns jogadores da formação? De perceber o que é que eles realmente valem num contexto difícil, mas às vezes é aí que aparecem grandes personalidades, nomeadamente o Rodrigo Mora. Obviamente que ele estava num patamar completamente diferente dos outros, mas por exemplo, e já falámos aqui sobretudo no início da época, porque o Vítor Bruno elogiou também publicamente, porque é que o Gabriel Braz não aparece mais na equipa A, porque não vejo Marcano mais uma época e deve acabar, e nota para o Marcano que tem sido o melhor central do Porto. No meio dessa tempestade toda consegue ser E quase como uma bússola. E tendo estado 2 anos parado, precisamente no jogo da Reboleira há 2 anos, não foi? Portanto teve 1 ano e tal sem competir. No N. Pérez, pronto, é também um bomba relógio, mais um. E por isso não sei até que ponto é que o Gabi também não poderia ter espaço aqui. O Porto tem sido perito em enterrar centrais É verdade. da formação. Olha, o Diogo Leite era titular agora no Porto. Diogo Queiroz, No outro dia deu-me tanto, estava a ver um daqueles vídeos que a malta, que páginas do TikTok fazem a entrada de estádios. Uhum. E era quem foram os piores jogadores deste século do Porto em cada posição. Aquele do Diogo Queiroz. E disseram o Diogo Queiroz a central. Pá, doeu-me tanto. Eu acho que há umas declarações de lesão. Talvez mais ou menos, quase nem jogos teve, coitado. Chegar lá e dizer ferro. Fogo. É que há assim 3 ou 4 jogadores do Porto que tínhamos muitas expectativas e que de repente, em todo lado, mas no Porto. E até o próprio Tomás Gonçalo Esteves. Vinhas. Não, Gonçalo Vinhas. Não, David andou muito Vinhas. tempo. David Vinhas. Exatamente. Andou muito tempo na Liga 3, nem sei onde é que ele está. Não, mas é engraçado. E o que, Queiroz, se onde é calhar, que anda? agora ao Porto, Também na Bélgica. acho que agora ao Porto está numa fase onde tem imensos jogadores formados no clube, assim meio perdidos em imensos sítios. Até o próprio André Silva, vai-me agora à cabeça. Está no Leipzig ainda. Vai entrando de vez em quando. Está no Mas Leipzig. esse é diferente. Não, Vai ele está no qualidade. Werder Bremen emprestado pelo Pois é Leipzig. isto. Pronto, vês? Portanto, há aí uns quantos a formação do Porto estão assim meio perdidos e se calhar é o O momento Queiroz está em de ir França. repatriá-los, pá. De ir buscá-los. É preciso ir buscar a malta que sinta o clube, não achas, Gil? Eu acho muito bem. O Diogo Queiroz jogou há pouco tempo contra o Traziam o PSG David Carmo também de volta. nas meias finais da taça. O Queiroz está no Dunkerque, treinado por Luís Castro. Pois olha, o David Vinhas está no Oliveira do Hospital. Era o que eu achava. Então desceu para o Campeonato de Portugal. Yeah. Ele o ano passado Luís Castro, estava na treinador Liga do 3. Benfica. Olha, então vamos aqui, Informação. só muito curiosamente, apetece-me vir aqui ver. Final 11 que o Porto usa na final da Youth League. Diogo Costa. Diogo Costa, Tomás Esteves, Exato. Estava no Pisa, a no última vez Pisa, vi. que subiu agora. Esse era- Exato. Diogo Queiroz, a capitão. Esta custa ao Rocha. Diogo Leite. Diogo Leite, Tiago Lopes. Não. Tiago Lopes para mim é o Tiago regula. deixou de jogar, ele foi para o Belenenses. Ok, Tiago Lopes é regula para mim. Fábio Vieira, Morde Ndiaye.
É aquele 6, ele teve. Ele passou pelo campeonato. Romário Baró, que também custa Lesionado. muito. Está perdido por aí. Onde é que ele anda? Está na Suíça. Pois é. Está na Suíça. Ângel Torres, não conheço? Pá, também? era um extremo Angel. espetacular. Deixa eu ver onde é que ele está. Ângel Torres. Se chamam Angel normalmente. E. Está a jogar na Austrália. E antes esteve a jogar no Vaticano. O relevado é onde? Exatamente. Olha, É nos mas... Jaguares. não, mas Ai, o olha, Afonso Sousa estava isto aqui nesse é a equipe. última época dele que aparece em 2023, 2024. Então, porquê é que me estás a estragar aqui o meu momento? Ah, Deixa-me continua. dizer. O Morne Diaye estava no Estoril, ele foi para a Deixa-me Grécia. dizer eu. Olha, João calma, Mário. deixa-me só acabar isto. Por acaso ele tem um percurso engraçado. Ele é colombiano, estava na Dragon Force de Bogotá, veio para o Sub-19 do Porto, onde fez essa época da Youth League. Internacionalização da marca. É verdade. A equipa B durante 2 épocas, a meio da segunda época foi para o Alverca, teve entre o Alverca e o Alverca B, ainda fez 4 golos nas 2 épocas, e depois foi para o Balzan Youths, que é uma equipa do Vaticano, onde teve uma época e o início da segunda e não joga desde há 2 épocas atrás, desde que foi para o Central Coast da Austrália. Eu, por mim, acabámos aqui o episódio. Eu tenho algumas perguntas sobre. Calma, mas acabou em primeiro lugar, na Não, Liga eu Australiana. Eu tenho algumas Já perguntas foi sobre a campeão. equipa do Vaticano. Pá. Não, é de Malta, desculpa, é de Malta. What the hell? Oh, Rocha. Eu vi Porra, ali do Vaticano. o Isto é tracinho. cruz. Eu tenho algumas perguntas. Se era lá nas catacumbas que havia um relevado. Havia um campo. um campo coberto. Calma, e jogou Conference Liga, atenção. Porquê? Pela equipa de Malta. Por esta Então equipa era de aquela Malta. equipa de Malta que era tipo a primeira a chegar com o terceiro país. Talvez. Fixe. João Mário, não titular ainda. Fábio Silva, Ok. que se calhar destes todos, tirando o Diogo Costa. E Fábio Se calhar- Vieira. E Fábio. E de certeza caiu o Vitinha. Não, o que eu ia dizer não era. Tinha de estar no banco. Calma, Estava no banco. Deixa-me dizer. Mas é- Deixa de ser o centro das atenções, deixa as pessoas pensar. Mas a Youth League toda. Francisco Meixedo no banco. Está no Francisco Estrela Machado agora. está no Estrela. Banco. Onde os dois O vosso guarda-redes Benfica. do Estrela são formados no Porto. O João Costa é? Andorinha. Muito tempo e não foi campeão na equipa B porque era o suplente do Gessó. E um Tiago Matos e um Pedro Justiniano. Pedro Justiniano no central era bom. Era Afonso muito Sousa. alto. Vitinha. Ai, eu nem sei Está onde na Afonso Finlândia, Sousa. o Pedro Justiniano. E o Afonso Sousa. Afonso Sousa está no. Ainda agora fez um. Está na bicho. Polónia ou não? Está na Polónia também. Lech Poznan. Lech Poznan. Olha, marcou 2 no último jogo. Gonçalo Borges no banco. Ou melhor. E Tadeusz Neking. Sim. Que neste momento está em lado nenhum, acabou a carreira. A última vez que jogou foi na Treinador Venezuela. do Porto era aquele Mário Silva que Mário depois chegou a Silva, estar no foi Rio para Ave. o- Foi para o Santa Clara também ou não? E também. Sim. Foi. Sim. Sim, essa sim, é sim, uma sim, ideia. sim, sim. E depois também aqui um bónus: é que no 11 que o Chelsea apresenta estão uns tais de Cole Marco Palmer. Guaí, Já saltaste o lateral direito, o Lamptey que está no Brighton. o Lante, ok. Ian Matson, Yeah. Billy Gilmore, Conor Gallagher e no banco o Charlie Brown, presumo eu, com o desenho animado. E é isso. E pronto, isto tudo para dizer Não vou que era recordar importante ir ao Porto Muito buscar metade deste plantel É, exato. que é para. Especialmente os já estão Olha, formados. eu digo-te já que daí, com o que eles jogavam aí, ia buscar facilmente o Tomás Esteves, o Afonso Sousa e é Com o que tudo. eles jogavam aqui? E é Com o que eles jogavam Não, ou seja, aqui. com o que se projetava que eles... O Diogo Queiroz, não? Eu lembro sim, tudo. sim, que tu estavas estavam a aqui. dizer. Ok. Eu não sei se não tenho ideia disto, mas eu lembro do Rocha meteu o Diogo Queiroz ao patamar de Ruben Dias nos Claro, primórdios. então, mas na altura... Não, primeiro, primórdios. eles É bem. não têm... Eles não têm a meto mesma ao patamar idade. de ferro, O Ruben Dias é de que ano? Ruben O Diogo tem Queiroz e o 25. Leite são de 99. 25. O Ruben é dessa Pronto. geração, mais ou menos. Depois foi a geração que venceu tudo, sub-17, venceu isso tudo. Mas o Ruben Dias não estava. Não. Pois, ok. O Ruben Dias é 2 anos mais velho, 97. Nesta altura era claramente, ele foi capitão de todas as seleções por onde sim, se sim, viu. sim. Bem. Eu também achava. É, mal O Dalot também não aproveitado. é dessa geração. É. Os Diogos são todos os Diogos são de 99. Mas estava na equipa. Ah, não, mas já estava na Já equipa. estava na equipa A. E o Diogo Costa desceu à Youth League para ir jogar a final, porque ele estava na equipa A já. Quem jogava era o Meixedo. Era. Coitado. Yeah, ingrato. olha. Aliás, foi jogar a meia final e a final, se não me engano. Eu acho que na meia final também foi o Diogo Costa. Grande Porto. Ok. Quem é que marcou os gols, afinal, já agora, só para fechar este tema? O Fábio Vieira Certo? e o... Acho que foi o Fábio. Foram Não, três. foi o livro do Romário Baró. Não, foram Não? 3 gols. Então isso foi na meia final. Então foi Fábio Silva. Falaste um deles. Fábio Vieira, o único Fábio que marca neste jogo. Um dos gols veio do banco. Então, calma. Que já disseste que querias que ele estivesse na equipa A neste momento.
Ah, não. O Afonso Sousa. Exatamente. Tu lembras? Pronto, e o outro é do... E agora? E o outro é do Diogo Queiroz. E é isto. Queiroz pois foi, marcou! pois foi. Yeah, e três. Pois foi, yeah. Mas foi na meia final é que foi o Romário Baró a marcar aquele de livre. Olha, era um grande E convidado. acho que Diogo Queiroz. foi ele e o Gostava Fábio imenso. Vieira. Ele e o Fábio Vieira. Estavas tudo ter sequer E o convidado. Vitinha, coitadinho, ia entrar do banco, pá. Tens o Queiroz está onde? Essa que eu não percebi. É na França. Estava né? na França, segunda divisão de Dunkerque. Olha, chegou às meias finais da taça. Mas acho que está a jogar como 6. Tem pezinhos para isso, digo-te já. Bem, passando Benfica, Rodrigo, já que estás aí com o equipamento, como é que achaste? Foste investir Como é que para a viste Moreira o- ou não? Não, fui à Benfica para a Moreira. Que foi mini Para o teu lugar anual, não é? Foi, Para o foi. lugar anual Está do lá o Estoril. Bruno. Para o lugar anual onde ele foi Para o lugar- a 3 jogos este ano. Onde estava rodeado de adeptos do Benfica. E muito bem. Brincadeira com o nome. Olha, eu fartei-me de gritar pelo Estoril, digo já, nunca gritei tanto. Eu Mas gritei- força. Gritei muito pelo Benfica. Sim, o que é que eu ia dizer? Calma, só uma coisa, como é que te vais sentir como no próximo jogo o teu lugar anual do lado de cumprimentar e perceber que tu no jogo anterior foste vestido a Ao Benfica? meu lado estava um adepto do Benfica. Tinha só adeptos do Benfica à minha volta. Futebol português. E portanto... Portanto, o Benfica teve a jogar em casa. Não, completamente. Mas completamente. Portanto, foram 60 minutos de Benfica. Depois o Estoril cresceu um bocadinho, sobretudo ali a partir do penalti em que o Benfica pareceu-me começar a ter traumas da Aroca, do jogo em casa contra o Aroca. Mas a primeira parte muito boa do Benfica. Acho que o Benfica começa a piorar e fui reparando nisto, porque o João Carvalho na segunda parte foi caindo ali mais para a zona onde eu estou, que o Bruno Lage estava obcecado, porque obviamente o João Carvalho é o jogador sempre mais procurado do Estoril, tendo em conta também a sua qualidade. E o Tendo Bruno em Lage, conta que o Olsgrove não estava a jogar. exatamente. E por lá estava a jogar em zonas super baixas, na primeira parte depois foi subindo um bocadinho, e o Lage tinha uma preocupação excessiva de impedir que ele jogasse. Tanto que havia várias vezes em que ia lá o Aursnes, que ia o Tomás, os dois em cima dele, o que permitia ao Estoril depois entrar muitas vezes pelo meio e algumas vezes, não muitas, pelo lado do Pedro Carvalho. Depois de resto, acho que o Lage também não foi ajudando a equipa com as substituições, uma vez mais. Tem o azar do Amdouni. Eu tremi por todos os lados quando o Amdouni se lesiona, porque eu estava a ver o Di Maria a entrar e não era aquilo que o jogo estava claramente a pedir. Mas o Di Maria vai aquecer mais tarde do que toda a gente e está claramente a ser poupado para sábado. E pronto, entrou o Sheldrup. Não percebi porque é que o Sheldrup ficou à direita e o Actor Koglu à esquerda. Não faz qualquer sentido. O Sheldrup é um jogador, vou roubar aqui a expressão do Rui Malheiro, esdrúxulo, mas à esquerda, não à direita. E portanto, O que é que isso não percebi. significa? É um jogador muito bom. É Fica a exponencial. interpretação que eu também não Fica a interpretação. E também pode, E portanto, também pode ser que o Sheldon para um jogador folheado. A interpretação fica para vocês. Obrigado. E portanto o Lage voltou a mexer mal. O Tomás é finalmente resguardado quando o Benfica assume claramente uma defesa a 3 já mais no final do jogo. Mas eu vi um Tomás claramente limitado. O Tomás cocheava por todos os lados, já tinha dificuldades em sprintar e foi aguentando muito bem. Um jogador que também que teve bem, não excelente, porque tem aquele erro Otamendi. É uma coisa absurda a quantidade de duelos aéreos que ele ganha, mas não dá hipótese. É que nem é tanta a impulsão dele, que obviamente é boa, é o timing. O timing de salto é sempre perfeito, sempre. Ele não falha um timing, é uma coisa absurda. Como é que ele acerta sempre o timing de salto? Um jogador imperial e que está claramente top 3 jogadores do Benfica da época. Sentiu-se obviamente a falta do Carreras, sobretudo para sair da pressão alta, porque o Dal dá outras características, nomeadamente é muito forte na bola parada e tem mais uma assistência a partir de um livre. E mesmo não na construção mais atrás, mas na construção mais à frente. Sim, é um jogador muito criterioso. O Carreras tem uma explosão e físico acima da média, portanto consegue facilmente sair da pressão através da velocidade. Mas bom jogo do Benfica. O Truben volta a deixar o Benfica em jogo, com aquela defesa, apesar de depois parecer um bocado mal batido no único gol do Estoril. Eu acho que o Gil estava a torcer para que ele frangasse o penalti. Estava, claro. E portanto o Benfica colocou pressão depois no Sporting, que surtiu bastante efeito, mas já vamos a isso. E portanto o Benfica chega na posição que tinha. Estavas muito descansado a ver o jogo, não é?
Não tiveste pressão não, nenhuma. mas a pressão não fez efeito no Sporting, fez efeito no Rui Borges, que é uma coisa muito diferente. Não, sim, mas influenciou quem tinha de influenciar. Se influenciar o Rui Borges, estou eu bem. Portanto, o Benfica Eu chegou... acho que está a ser demasiado positivo, digo já. No quê? Da exibição do Benfica? Da exibição Não, do sobre Benfica? dizer que o resultado põe pressão no Sporting. Ou pôs pressão no Sporting. Eu Achas acho que foi foi. demasiado positivo? Como assim? Por exemplo, é que há dois candidatos e um joga primeiro. o outro Não, mas não. já digo assim, já disse. Tem a ver com o jogo do Sporting Pronto, também. bom jogo, o Lage vi-se ali, pronto, sempre um bocadinho pacóvio no banco, então ali perto, quando ele pega no Pá, cansado. ele e o Ricardo Rocha, meu. Mas o Ricardo Rocha tem sempre isto nos jogos. Eu, por lugar, não vi o Lemos, o que foi algo positivo. Tiveste o Lemos, que está sempre a prepara-te chatear para toda a ele. gente. Este E nem sábado. havia o Vicente Coelho estava suspenso, mas por isso não percebi porque é que não havia ninguém do Benfica, um delegado do jogo. Lá, quer dizer, estão lá 33 dentro do clube e nenhum aparece em campo. Tem de ser o Ricardo Rocha a fazer pressão sobre o quarto árbitro e ser ele expulso. função, Portanto, não é? querias alguém para fazer pressão no Há uma quarto. função destacada Não, para. há sempre. Não, o Porto também Há tinha lá sempre. o outro. Porra, o Gonçalo. O Ricardo Rocha é pior que o engenheiro, meu. É chato. Não é. Não é nada. Não, eu estava Não no tem estádio, comparação. eu era. Ouve, Não tem se fores ver o jogo ao estádio, Não, tu atenção, vais Ricardo perceber. Rocha, muito chato. vais perceber. Não é mais. É a primeira Vais vez que eu vejo perceber. o Ricardo Rocha, foi neste jogo. Sim, o no Ricardo resto Rocha nunca não- tem esta Ele não função. tem esta Pronto. costume. Mas o que é que eu ia dizer? Mas isto vê-se em todos os clubes, lembro perfeitamente. Eu já apanhei 3 ou 4 jogos do Nacional ao vivo e é sempre aquele senhor assim baixinho, gordinho, calças bege, que também é um insuportável. Tem uma chihuahua. função. Tem uma função que chateia o quarto árbitro. Está ali, levanta, vai lá, volta para o banco, depois levanta-se. Né? Portanto, há claramente esse homem no futebol. No E, futebol portanto, português isso é possível, infelizmente. calhou ao Ricardo Rocha ter sido expulso, foi pressão, mas eu percebo a pressão na arbitragem neste jogo, mas não quero pegar por aí. Mas pronto, vitória do Benfica não é super convincente, mas depois já digo o que quero dizer porque é mais relativo à antevisão ao derby. Gil. É um bocadinho que tu disseste, o Benfica entra muito bem. Entra logo com o Auschwitz ter uma grande oportunidade aos 5 minutos para aí, que lá está, não é a sua maior valência a definição e a finalização, nem pensar. No lance parecidíssimo depois ao gol. Sim, os dois muito parecidos. Se tu reparares bem no lance do gol, também é um bocado de chutar a bola e por acaso passa por baixo das pernas do guarda-redes, porque senão ele não tem a finalização muito apurada assim nesses lances. Mas são logo duas jogadas que mostraram o Benfica muito bem a conseguir bater a pressão do Estoril, que era na realidade o que se pretendia, era o que iria desbloquear o jogo, de certeza, com muito destaque para o Otamendi na forma como colocava muitas vezes a bola diretamente no Pavlidis, e o Pavlidis muito importante. A primeira parte do Pavlidis é extraordinária, não a marcar golos, obviamente, mas no que ele fez para a equipa e na forma como ele desmontou a pressão do Estoril. Porque ele conseguia sempre receber a bola de costas, segurava a bola, segurava para aí em 2 defesas e depois libertava no timing certo, ou para o Aktürkoğlu ou para o Amdouni, que depois também muito importantes, davam continuidade à jogada. Não percebo porque é que o Boma não foi central pelo meio. Acho que criaria muito mais dificuldades ao Tem Pavlidis. sido sempre agora o Félix, só Sim, porque sim. funcionou bem com o Guilherme, então o Ian Castro e Sempre até assim. porque era o Pedro Álvaro. Sempre Sim, foi. exatamente. Mas o Pedro Álvaro não Sempre tem foi o Pedro características Álvaro a jogar- nenhumas de a central jogar pelo pelo meio. Sim, Boma, sim, ali, É mais mais pesadão, mais de está a fruta. sim. E, portanto, Se calhar menos rápido, mais lento. Pronto, e destacar também o Amdouni nessa primeira parte, muito importante entre linhas, a receber a bola. O primeiro toque do Amdouni na recepção orientada é talvez das melhores características que ele tem, porque olha, no lance do gol, aliás, no primeiro lance do Auschwitz é isso, ele recebe a bola orientada, tira logo 3 defesas do Estoril da frente e depois cria-se uma avenida que foi só ele não dar de tive, lado no Auschwitz. no estádio não tive a percepção de um grande jogo do Amdouni. Não, a achei. primeira parte é muito boa, especialmente nisso. É que o primeiro toque desbloqueia logo uma pressão alta. E portanto, também muito bem o Amdouni. O Pavlidis, para mim, é o melhor na primeira parte do Benfica. E o Auschwitz, muito bem, também a aparecer naquela posição quando o Amdouni muitas vezes servia quase como um condutor de jogo. O Benfica consegue também chegar depois ao 2-0 de forma até justa, não porque tenha criado muitas oportunidades, mas porque estava a dominar completamente o Estoril. O Estoril não estava a ter bola, não conseguia fazer praticamente nada. Depois, às tantas, desistiu um pouco da ideia da pressão alta, porque perceberam logo que o Benfica estava a conseguir encontrar os espaços. Portanto, era mais uma questão de tempo até marcar mais 2 ou 3. Portanto, o Estoril, de certa forma, desistiu um pouco dessa ideia. E o Otamendi acaba por marcar um golo importante, o 2-0, numa altura em que o Benfica estava por cima.
um grande cruzamento. Numa saída do horrível do Robles. Exato. Os 3 jogos entrou em todos. Pois. Portanto, o Otamendi a fazer o seu 6º gol não sei, acho que é no campeonato por acaso. Campeonato, e acho que é o 7º na época. Sim. Portanto, Exatamente, que ele marca contra o Barcelona. de canto. Portanto, já vai com números espetaculares do Otamendi em termos de É a época golos. mais goleadora da carreira. Pois. E está muito importante também nesse capítulo. Depois o Benfica acaba por dominar a primeira parte e quando esperávamos todos uma segunda parte na mesma toada, até porque o Benfica entra muito bem, à semelhança da primeira, entra muito bem na segunda parte, e foi mais ou menos até ali ao penalti, que é um erro de palmatória do Otamendi 2 vezes. Primeira vez com errar o passe, um passe completamente estúpido, e depois na forma como aborda o lance. Pronto, é um erro, um duplo erro que acaba por não ser mais penalizador por causa do Trubin, que não estava à espera que o Trubin frangasse. Eu não tenho problemas nenhuns em dizer que espero que o Trubin tenha sucesso no Benfica, e agora estes últimos jogos têm sido absurdo. Só acho que tem muito que melhorar ainda, especialmente na forma como sai da baliza, como encurta os espaços. Acho que nisso aí ele pode melhorar muito ainda. E sim, às vezes há um ataque de nervos quando ele não sai da baliza, ou a punhos ou agarrar a bola, às vezes irrita-me um bocado. É mais isso. Depois o Trubin defende muito bem, e a partir daí o Estoril acredita, de certa forma. O Benfica também começa a querer controlar o jogo um pouco mais sem bola, algo que eu acho que é um erro, tendo em conta que o Estoril não é uma equipa que não saiba ter bola. O Benfica começa a enterrar cada vez mais, e depois acontece um cruzamento e um médio Zanocelo, acho eu, a chegar de trás, um elemento de surpresa dentro da área, marca um golo que trouxe de novo esperança ao Estoril. Mas verdade seja dita, o Benfica não permitiu mais oportunidades, e não digo que o jogo tivesse controlado, mas pelo menos não houve mais sobressaltos de maior. Claro que o 2-1 é sempre um resultado perigoso, mas penso que o Benfica e o Lage até conseguiu ajudar a equipa, colocando o Belotti, tirando o Pavlidis, estava claramente muito condicionado pelo cartão amarelo, e colocando também o Barreiro, que acho que foi uma boa são substituições óbvias. Agora ele tinha de descer muito mais cedo. O Pavlidis, para mim, não devia ter ficado, não pelo jogador, mas tendo em conta a situação em que estava e o trabalho que tem o Pavlidis, não devia ter voltado para a segunda parte. O Belotti depois é um jogador com muita experiência. O Belotti deve ser dos jogadores do Benfica que mais ganha faltas, porque ele joga e protege muito bem a bola também de costas para ali. Depois, do ponto de vista técnico, é uma nulidade, mas em termos de proteger a bola é fortíssimo, e a experiência de ganhar faltas. Ele ganha imenso tempo numa falta lá atrás, assim, clava uma joelhada no jogador de Estoril, mas ganha bastante tempo, deixa a equipa respirar. E o Barreiro, sim, eram os movimentos que estavam a faltar, movimentos de ruptura nas costas da defesa do Estoril. Ninguém do Benfica estava a fazer esse movimento, e o Barreiro gosta desse movimento. Mas pronto, isso são alterações óbvias, por isso é que eu acho que ele não ajudou. Timing e características dos jogadores. Pronto, eu acho que o timing poderia ter sido mais cedo, concordo com o Belotti ao intervalo. O Barreiro, a seguir ao penalti, se calhar estava na hora logo de o meter. Mas eu acho que ele acaba por ajudar com essas substituições, tarde, mas acaba por ajudar. Depois a questão que tu falaste do Sheldrup à direita, ninguém percebe. O Aktürkoğlu já jogou várias vezes à esquerda, pelo que ainda é mais estranho, mas pronto, acabou por correr bem. Colocámos pressão no Sporting, como se viu, como tu disseste, e pronto, vamos falar a seguir desse jogo. Bem, muito rapidamente, eu reparei em todos os clássicos do Estoril que o Ian Castro parece que quer sempre inventar alguma coisa contra estas equipas, e isso acaba por lhe custar bastante caro, até porque este acabou por ser o jogo que o Estoril mesmo assim esteve mais perto de sacar algum ponto, e mesmo assim foi só pelos últimos 20 minutos. Mas ele gosta sempre de inventar um pouco. É verdade que acabou por ter de recorrer ao Randro porque o Olsgrove estava suspenso, o que também altera um pouco as dinâmicas, porque, como o Rodrigo estava a dizer, é verdade que o João Carvalho descaiu bastante no início do jogo, principalmente, e isso até costuma resultar porque esse espaço que o Benfica acabou por deixar no meio seria preenchido pelo Olsgrove, e portanto, a partir do momento em que a bola lhe caía nos pés, o desenrolar das jogadas era algo completamente diferente. O Randro não tem essa capacidade técnica e de sair a jogar, apesar de
de ser um bom jogador, mas o Olsgrove para mim está a ser das maiores surpresas do campeonato e portanto tem mesmo uma qualidade acima da média a sair a jogar e muita inteligência e portanto desse ponto de vista o jogo acaba sempre por ser diferente. Depois o primeiro gol do Benfica, olha, os 3 centrais do Estoril pareciam os 3 centrais do Porto, porque realmente foi uma facilidade do Benfica em encontrar aquele espaço, muito provocada pela a pressão que estavam a fazer, porque realmente não permitiam ao Estoril sair ali do terço médio do campo, e assim que a bola caía nos centrais, o Benfica pegava, não era bem homem a homem, mas pelo menos a linha de passe, e não permitia ao Estoril fazer mais nada, e portanto o gol acaba por surgir numa situação dessas em que o Estoril fica sem opções, e a partir do momento em que fica sem opções, os jogadores que estavam a encaixar em cada linha de passe estão já muito projetados também para o ataque, e foi isso que aconteceu também com o Ausners, mesmo no lance foi logo aos 5 minutos. Depois o primeiro golo, aquilo é uma bola todos os dias do guarda-redes, e portanto acaba por ser o segundo golo, acaba por ser um balde de água fria também pelo momento em que foi ali a acabar a primeira parte, e portanto que poderia ter dado outro alento ao Estoril para o segundo tempo. Depois realmente o penalti acaba por ter um efeito inverso do que poderia ter, porque falhar um penalti pode ser sempre uma razão de desalento, e portanto uma equipa que, ok, não marcamos penalti, ficamos por aqui a perder 2-0 ainda por cima, mas não, o Estoril foi para cima mesmo depois de um penalti falhado, e depois da recarga do Vini, também ali praticamente dentro da pequena área, que consegue mandar à barra, e portanto uma sequência de oportunidades algo flagrantes, e o gol também acaba por chegar depois da entrada do Rafi Guitane, também é um elemento importante. Que eu não percebo porque é que entra tão tarde. Não só hoje. Não é titular. É um elemento importante, e até muito pelo que já se passou no Braga, percebe-se que ele é um jogador que não é de treino, é um jogador de jogo. Mas para muitos treinadores, e eu acho isso bem, principalmente a partir do momento em que estás no Estoril, não és um Eden Hazard, em que entregas numa Premier League a jogar contra as melhores equipas do mundo. Não, estás no Estoril, e principalmente quando joga a titular, é fuço, não define bem, joga sempre melhor quando salta do banco. É verdade que poderia ter entrado mais cedo, pode ser jogador para entrar aos 50, 60 minutos, mas tem jogado muito melhor a saltar do banco, e portanto acho que até ele perceber a forma como deve encarar o seu papel na equipa, não pode ter um peso superior a este, porque a verdade é que obviamente tem uma técnica diferenciada de todos os outros, e a assistência para o golo, e mesmo nos lances anteriores, vê-se isso perfeitamente. Mas pronto, o Estoril acaba por não conseguir o empate, apesar de obrigar o Benfica, e isto não é uma crítica, porque acho que é uma coisa que todos os clubes têm de fazer, principalmente nesta fase do campeonato em que estamos no momento de todas as decisões, mas eu gosto sempre de ver, e dá-me sempre algum gozo, que é ver o Benfica e qualquer outro grande a perder tempo. Sim. É sempre uma coisa que me dá gozo ver estas equipas ditas mais pequenas a fazer os grandes perder tempo, e foi isso que o Benfica fez, mesmo com um prolongamento de 8 minutos, que também é algo interessante. Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que a equipa do Estoril para o ano consegue ainda ficar mais competitiva, tem de ir buscar, eu gosto do Félix Repaca, não sei como é que se diz, acho que é o melhor central do Estoril, e buscar um central para o lugar do Pedro Alva, preferência canhoto, e um guarda-redes, e considerava aqui o Estoril. Vão buscar o Samu ou o André Gomes do Benfica por empréstimo, que acho que vão ficar muito bem servidos. Este empréstimos com o Benfica eu não gosto muito. Muito bem. Blanco. Vocês já disseram grande parte das coisas. Acho que é uma primeira parte onde só dá Benfica. Acho que é uma segunda parte onde não é só dá Estoril, mas onde o Estoril tem... acho que está por cima. Acho que as alterações também fizeram muito bem ao Estoril. Acho que houve malta que saltou do banco e acrescentou. Pá, uma coisa, desculpa só interromper-te. Antes do penalti, a entrada do Marques já estava preparada. Era só uns minutos antes.
era ter entrado uns minutos antes porque ia ser ele a bater o Um dos penalti. melhores marcadores da O, liga. o Yanis ia sair e ia ser o Marquês a bater o penalti. Pá, muito sinceramente, eu não percebo. Eu acho o Marquês até. O Marquês teve ali um lance onde não fez grande sentido. Onde ele podia perfeitamente arrematar a baliza em ótima posição sim, e tenta coisas driblar fitinhas. pá, e surpresas. Eu não gosto do bola, Laximan. não é? É isso que eu ia dizer. O Laximan eu acho um jogador. Ele era banco no início da época. Ok. E até há pouco tempo ele marcou um hat-trick há 3 jogos atrás e a partir daí foi Nunca titular. Eu acho que a jogarem dois avançados tinha de ser o Beirão e o Marques. E acho que, Sim. que é o que faz sentido. Mas atenção, ou seja, também elogiar a nível de construção de plantel do Estoril, porque acho que não há muitas equipas deste patamar que possam dizer que têm no banco jogadores como Rafi Guitani e Alejandro Marques. Eu acho que... ou Marques, Sim, e, O Wolfsgrove e atenção que faltam Não, o aí Wolfsgrove Wagner. estava- Não? Não. O Wolfsgrove estava Estava suspenso. mas Falta ter no o banco, Wolfsgrove normalmente, ter na sua disponibilidade, não é? Ah, sim, está bem. e Wagner. Queres Pinho. dizer, não é? E um miúdo que anda a entrar muito bem, que é o Tiago Parente, que já entrou contra o Braga e acho que entrou contra o Farense também. Que é médio e que joga Havia muito. um- Tiago Parente Havia ou Tiago alguém- Brito? Tiago Parente é lateral, Tiago Brito cabeludo. Sim, sim. É Tiago Brito. Brito. Euro Ok. 40. É o Brito então. Tiago Brito. Mas acho que é por aí, acho que o Estoril também, enfim, acho que é um pouco posto fora do jogo devido ao Sr. Robles, que pá, não, nos últimos jogos tem comprometido um E pouco. renovou há pouco tempo. E o Benfica na primeira parte, ou seja, o Benfica só acaba o jogo com o surgimento que acaba por culpa própria, porque o Benfica na primeira parte falha ali em lance onde podia ter definido e devia ter definido muito melhor. Acho que também é muito diferente jogar com o Carreiras ao Cudal, e aqui o meu ponto não é que um é melhor do que o outro, está bem, percebo que o Carreiras seja mais Não, importante. neste momento é Mas, melhor, mas aqui, Carreira. não, o meu ponto é o Dal a jogador. lateral no sistema A4, que pode, ele algumas vezes está perdido em campo a nível posicional. Eu acho. E no acho início, eu acho que isso foi notório. Ele perdeu para aí 3 ou 4 bolas assim estúpidas, sem pressão quase. Sim, não... Ou seja, o Dal com o Carreiras atrás e no sistema contra os centrais, perfeito. Acho que ser ele alternativa ao Carreiras no sistema A4 é muito perigoso. E não se encaixa as características do jogador. E acho que foram assim os principais pontos de referência. Também elogiar a entrada do Barreiro. Acho que o Sheldrup entrou muito amorfo. O Belotti lá está, numa altura em que estás a ganhar por um, também é um jogador importante devido a essa tal questão de ganhar faltas e de ir acumulando alguns segundos, e grão a grão lá vai o tempo passando, e nesse aspecto acho que faz sentido. Agora, se por exemplo o Estoril tivesse empatado ali aos 70, se calhar a entrada do Belotti já não fazia tão sentido, porque ia estar a retardar o jogo e não propriamente a acrescentar mais alguma coisa no plano ofensivo. Acho que é muito por aí, acho que já disseram assim grande parte daquilo que foi o jogo. Podemos passar já para o Sporting então. Eu que vi mais a primeira parte, não vi a segunda e portanto logo E o jogo devia ter acabado. quando o Sporting jogou melhor. Mas neste encontro contra Gil Vicente, em que com um grande desalento para César Peixoto, o Sporting acaba por marcar praticamente nos últimos minutos com um grande remate de Eduardo Quaresma, que já merecia, pá, que o puto só fazia grandes jogos contra os grandes. Também merecia assim um joguinho Isto foi um contra o jogo Gil grande. Vicente. Sim, o A jogo nível foi enorme. De caminho de campeonato, O jogo- foi um jogo importante. O jogo foi enorme, mas numa primeira parte onde o Sporting teve grande dificuldade e apesar de haver momentos em que o Gil Vicente estava com autocarro, eu via uma grande facilidade do Gil Vicente Momentos. em... Ok. Não, eu vi o Gil Vicente a trocar muita bola no meio campo, entre os médios deles. E portanto, é verdade que havia uma capacidade muito grande de defender, e defendiam com uma linha, ou melhor, com duas linhas em que metiam lá todos os jogadores. Pá, Mas 29% de posse de bola. claro, mas não é essa a questão, não é essa a Um questão. remate no total do Mas jogo. isto é muito Mas engraçado, porque o Casa mas Pia foi mas o Gil elogiado. O Gil Vicente, mas o Gil Vicente é uma boa Foi de equipa. penalti. Mas o Gil Vicente é uma boa equipa, não é? E portanto a minha Não, questão eu acho que tem aqui jogadores que podiam... a comparar com o Estoril, por exemplo. Acho que o Estoril é uma tá equipa. bem, mas isso não é o ponto. Aqui o problema é se o Gil Não, Vicente é uma boa mas equipa. mas a minha é pá, imagina, o Estoril está em sétimo lugar. Se estás a dizer que comparar com o Estoril. Mas a Tá, nível tá, individual é muito melhor. Mas Eu acho que o Estoril tem melhor plantel do que o Casa Pia, por exemplo. Tudo bem, mas o meu ponto aqui é o Gil Vicente, para a equipa que é, ia já contra o Sporting e com tudo cá por trás do jogo, podia perfeitamente ser uma equipa em que, ok, punha o autocarro, mas recuperava a bola e batia. E não era isso que eu via. Eu via uma equipa que recuperava a bola Mas eu vejo aqui a individualidade deles com algum talento. e trocava a bola principalmente no primeiro terço, porque depois também o Sporting
é uma excelente equipa e portanto recuperava rapidamente a bola. Eu julgo 0 equipas que vão à casa de um grande defender. Eu não sou como o Rui Borges. Claro, claro. Mas julgaste no início. Não, mas não, porque o Rocha diz nos Momentos, foi os momentos em que não davam que o autocarro. Não, era momentos em que estavam com o autocarro. Não, ou seja, momentos muito momentâneos. Tudo bem, nada contra, mas vamos admitir o que é. Mas força, começa já Ele o foi lá que... com 11 jogadores atrás da linha da bola e tudo ok, mas é o que é. Mas- não vamos aqui para paninhos quentes. Diz já tu o que é que achaste do jogo então. Espera aí, Rocha, não queres dizer uma coisa da relação da... O que é que eu achei do jogo? Eu acho que o jogo só confirmou um bocadinho do que eu já temia e do que eu disse aqui no episódio com o Braga, que é o Rui Borges não é um treinador pronto. O Rui Borges é bem capaz de ser um ótimo treinador de projeto, de quem o Sporting construiu algo positivo à volta para os próximos anos. Não um treinador pronto. E acho que neste momento o Sporting está a lutar pelo título, pelo plantel que tem, nomeadamente um super avançado sueco que neste jogo não fez absolutamente Foi nada. o primeiro jogo que Gyökeres não rematou a baliza. Não fez um remate enquadrado. Nem na Champions. Horrível, Na Champions tinha sempre. Ele estava sempre a fazer um movimento que era cai na esquerda, recebia a bola, fintava 2 gajos, passo para ninguém. Sabes porquê? Porque estava a faltar o nome. Acho que é o 25 de Gil Não, Vicente. há um central Gil Vicente. Acho que é o 25. Não, acho que é o Boatu, não é? Boatu, É o exatamente. Boatu. É o 39, é o 39, 39. faz um Porque jogaço. o Boatu um jogaço mesmo. foi inteligente, foi dos poucos defesas em Portugal que pensou: este tipo gosta de rodar e arrancar, o que é que eu vou fazer? Esperar que ele rode e cortar a bola. Quando Quem ele tentar diria? arrancar, corta Este a gajo é bola. um cavalo mais rápido e mais forte do que eu. Gosto de pensar que seja mesmo este o pensamento interior dos jogadores também do jogo. Porquê é que eu digo isto sobre o Rui Borges? Em primeiro lugar, Santos a central do meio foi uma escolha horrorosa. A nível profissional, a nível de abordagens. Depois do amarelo ele não sair, pá, digo no máximo ao intervalo, é de quem não está a ler o jogo. O Santos ia a todos os duelos com uma borra gigante. Porque também já sabe o que é que este campeonato gasta, não é? E assim, quase assim, olhos fechados, assim, gajo à frente, te cortei, agora limpa tu, Inácio, que eu tenho medo que ele meta ao pé e estamos lixados. Já. Santos ficou completamente mentalmente noutro planeta, não estava cá. E é um central fraco no passe, ele é um central de Não, cavalgar não com não bola. Eu acho que o Santos é bom no passe, mas não no meio. Não. Sim. Ou seja, algar uns 5, 6, 7 metros na ala e depois tentar Ele é combinar. um central de características semelhante ao Eduardo Quaresma. Tem lesões e tudo. Quer dizer, Acho que o Santos é muito mais ofensivo do que o Quaresma. mais ofensivo. Acho. É ela por ela. Não, Acho que são o Quaresma, eu acho que já tinha características dito isso aqui há uns episódios. O Quaresma acho que é o melhor central em Portugal a defender 1 para 1, por exemplo. Não deixa de não ser ofensivo, eu acho bastante Tá bem, ofensivo. semelhantes. Tanto É uma coisa ou tanto outra. que quando o Sanches sai, ele sai, não Certo. é? E entra... Certo, ok. Yeah, Baixa o debate, entra Quaresma marcou Yulman. um saco ao ângulo e o Santos Entra Yulman. Não, Entra é isso, Yulman. é isso. Baixa o debate, entra o Yulman. Exato, baixa o Debast, o Quaresma fica a ocupar muito mais a ala, porque o Geni vai para o outro lado. Não, mas isso é Não porque é? aí o Sporting passa a jogar a 4. Quem é que ficou na lateral? Está bem, ok. Mas para o lateral Estás não é a perceber? ofensivo. E eu não estou a dizer que o Quaresma não é ofensivo. Eu estou a dizer que acho que o neste Santos Just, pelo menos, tem características mais para tal. É mais assim. Que até é mais rápido. Não só. Progride melhor com a bola, acho eu. Acho que o Quaresma é mais de combinar. Não acho, acho que o Quaresma tem olha muita o lance técnica, que eu o acho que Quaresma ele tem tem, por muita exemplo, técnica. contra o Porto. Contra o Porto é combinar, não é arrancar com bola. É combinar com colegas. Quer dizer que PSV, não tem capacidade ofensiva. que ele depois escorrega. Yeah. Respondeste a tua pergunta. Bem, como eu estava a dizer, primeiro erro capital. Segundo erro capital. Perceba a questão Yulmans. Eu faria igualzinho a questão Yulmans. Lixando. Rapidamente se percebeu que se precisava do Yulmans. Mas eu tinha posto logo no início da segunda parte. É esse o meu ponto. Ou seja, eu não teria nada contra. Aliás, eu até tinha feito mais, que era mal o Sporting faz o 2-1, eu por mim entrava o Matheus Reis pelo Yulmans. Mas ainda levava vermelho. Não, o Matheus Reis, em primeiro lugar, o Matheus Reis entrou para o meio campo, para os últimos 2 minutos, que era para dar fruta e matar o tempo de jogo. Eu acho que ele sai pelo... Já não me lembro. Trincão? Na Trincão, boa. Foi pelo Trincão. Eu tinha tirado o Yulman. Por lá está, porque eu já sei o que é a casa gasta. Continuando. Mais erros. O Pote também notava-se que apesar de ter começado bem o jogo, o mental já estava no outro sítio. O gajo estava aí a picar-se com um gajo Gil Vicente à toa só porque... Pronto, os gajos estavam a fazer anti-jogo. Foi o papel deles, ok. Não é preciso o Pote a cada 2 minutos e gritar, berrar para a cara deles. Nota-se que a cabeça está no outro sítio, não é?
O Gyökeres foi completamente anulado. Trincão, à frente da baliza nos últimos 10 jogos, tem mostrado uma maior incapacidade do que o Denis Foi Bull. desde que marcou pela seleção. Completamente. Acho que ainda assim o mais conhecido foi o Jenny Katam. Acho que é aquele que perde mais vezes a bola, se calhar, mas é o que arrisca mais também. E se corre bem, cria oportunidades de algum perigo. Amorim. Tu estás preocupado com o É Jenny o que ter mais feito me um bom assusta, jogo. sinceramente. É o que mais me assusta. É isso. Não, acho que foi dos melhores. Acho que o Maxi também não teve nada mal. Mas lá está, quando o Maxi também é daqueles jogadores que só cresce. O que é que eu quero dizer com isto? O Maxi não é um jogador que te vai decidir num jogo. O Maxi é daqueles jogadores que cresce muito se o resto dele tiver fixe. Portanto, um bom jogo do Maxi, quando o resto está mau, é ok. Mas tipo, dentro do contexto, elogiar. É mais esse o meu ponto. O Inácio também não desgostei. Dentro do contexto, pá, um jogo onde todo o estádio estava mega nervoso e acho também. É normal. As alterações também, eu acho que mostraram-se. Pá, o Arder, quando é que o Rui Borges vai pedir desculpa publicamente ao Arder? Eu- É que dizer ou seja, que o Arder não mexe com o jogo. ou seja, eu acho que o Rui Borges faz a alteração certa. Não mentiu. Hã? Não mentiu. Eu acho que mentiu. Ah, não. Alguma coisa Nem que não seja mexe. pelo. É jogo. Nem que seja. Agita. Mas isso agitar... Agitar às vezes é importante. Era o que era É, preciso. Então o quê? Agitar- O O Arder está à baliza do meio campo. É o que o Arder- Arder faz. Deu um gol. O Arder olha... O Arder é o Gonçalo Borges. Ele é que é norueguês, sueco. É, não, dinamarquês. O Arder é o contrário do Gonçalo Borges. O Arda sabe o que é uma O bola. Gonçalo Borges vê a baliza e faz assim. O Arder vê a baliza e faz assim. É de onde tiver. Não, Literalmente. e o Arder até... Quando o Sporting faz o 2-1, pontapé de saída para o Gil Vicente, o Arder está tipo na linha de meio campo, assim dizer ao gajo do Gil, anda. O gajo faz o passo, o Arder manda um sprint como eu nunca vi ninguém fazer. O gajo vai pressionar tipo 4 gajos. E depois manda um carrinho para a fotografia quando a bola já estava bora longe. Mas... O Arda está sempre a fazer isso. Mas lá está, quando o Ronaldo fez contra a Dinamarca, parecia a Bruno Lage, o Arda parecia genuíno. Estás a ver? Parecia Ele também é um bocado emocional, nota-se. Sim, então, e é Só puto, que é- tem, só- tipo, tem 19, 20 anos. Só que ele tem sorte que eles não têm sangue, os nórdicos têm gelo, portanto, nota-se menos um bocadinho. Ok. Eu acho que a alteração foi correta. O Sporting fica a jogar num 4-1-3-2, porque o Sporting passa a ser o Yulman do único médio, depois é tipo Trincão, Kenda, Jenny e os dois da frente, acho eu, linha de 4 atrás. Epá, eu não percebo o Arder aqui para a direita. Também fica com essa dúvida, porque aqui, ou seja, aqui a única coisa que eu poderia perceber era a promoção do jogo interior, ou seja, era tanto o Arder, não tanto o Arder, mas o Gyökeres para jogar à esquerda, era pegar na ala e vir para dentro. Mas eu acho que até se tinha beneficiado um pouco do contrário. Porquê? E até o que acontece no lance do gol do Maxi. É que o Arder puxa para fora e remata com o direito. Portanto, aqui a minha ideia era o Arder jogar à esquerda para poder puxar para fora e rematar cruzado, e o Gyökeres exatamente a mesma coisa do lado O Arder não contrário. é canhoto. O Arder é canhoto, é o que eu estou a dizer. Portanto, ele, para puxar para fora, foi obrigado a usar o direito. Foi mais esse o meu tema. Acho que a alteração é correta. Acho que demorou muito tempo. E também acho que é sintomático. O Sporting estar aqui num jogo de... Não é vai ao racha do título, porque ganhando na Luz passava para a frente, mas é uma coisa fundamental para o Sporting poder abordar o jogo da Luz com muito mais... Animicamente. Animicamente e não só, com mais tranquilidade, permitir à Luz jogar com 2 resultados, por exemplo. Eu acho que isso vai ser muito perigoso tendo em conta que tens Rui Borges como Eu treinador. Mas já também lá acho. vou. Não, mas eu estou a falar em termos de probabilidade. Sim, já estou a lá falar em vou. termos de odds, matemáticas. Que o Gil percebe muito. Agora, acho que é sintomático de Rui Borges ele acabar o jogo com a carne toda no assador e a carne toda do assador ser 2 jogadores em quem ele não confia, que é Biel, que não fez nada, para variar, e Arder, que resolve o jogo. Agita. Portanto, não, que resolve o jogo, ou Diz o seja, Rocha. está nos 2 golos. Acho que é ele que meio que ganha ali o duelo, depois a bola vai parar ao Quaresma e gol. E pronto, e aí ele faz um É que ao remate, menos- uma marretada que... Ao menos o Arder agita, né? O Biel nem isso. Não, o Biel também teve fraquito. Mas, olha, e sobre o Quaresma? É nestes momentos que se criam heróis, acho eu, que é um jogo fundamental para o título. E o Quaresma sendo também uma figura por tudo o que representa, puta formação... Foi como o João moral. Neves há uns anos em Alvalade. Não foi? Quando marcou o empate. Sim, é certo. Concordo. Acho que o simbolismo é muito parecido. É um jogador que também não pegou logo de saca na equipa A, que teve de ser emprestado, depois voltou. E curiosamente, Quaresma deixou sempre de que ter. fez parte da equipa A do Sporting, o Sporting foi campeão. Isto é um dado curioso. Pá, e foi top 3 momentos esportivos da minha vida num estádio, acho eu. Tipo, nos últimos
Não é ser bom, meu. Pá, é brutal, meu. É brutal. Tão Imagina ter estado no gol do Kelvin no estádio. Foda-se. Calma. Ei, É, pá, Não tem é nada a ver. exatamente a mesma coisa. Arsenal, Moreira de Códigos. É o jogo. exatamente Não é a ok. mesma O do coisa. Kelvin deu-te o título. Não, aliás, não deu o Deu, título. deu. Não deu. Não deu. Não deu, não. O O Porto Porto é ainda campeão foi. da jornada seguinte. Mas é Era um outra clássico. lógica. Está bem, mas é só contra. Mas é um contra jogo, o Benfica. puto. Olha, se perdesse este sopa, Olha a diferença. pá, é mais Mas aqui esse não o ias- ponto. Se não perdesse um isto sopa, lá está. Tu perdesse- próprio disseste, ias à luz. É, pá, Tinhas de ganhar. Era muito difícil. Oh, achas que é muito mais fácil empatar? E até porque era o Kelvin. Ok. Pá, Isso, yeah, isso ok. é um argumento. Tá bem. Um gajo Não que foi o fez Maxi. Um gajo que não fez mais nada na vida. Pronto, tá bem. Não é exatamente a mesma coisa, mas é 80% a mesma coisa. Não é. É. Viste o César Peixoto a ajoelhar-se? Não viste? Não, vi o gajo ficar com uma cara de. Claro, Viste? Estás atrás dos bancos. Vou ter, viste? não, vi a repetição, não tem. Já não vou receber Vou- o bag. Vou do. Já, a mala já não vai chegar. Realmente eu sou treinador de uma equipa. Quando a minha equipa está empatada e leva um gol no final, eu fico muito contente. Então, claro. Queria ver lá o Charles. Que lá vou ter eu dizer ao Rui Borges que espero que ele seja. Não vou dizer. Não vou dizer. Mas pronto, sobre o Sporting é isto. Gil. Não, imagina, eu não vi o jogo para não. Quando vi que estavam a perder, pensei, Para pá, não nem quero, agueirar. nem quero ver, porque quando eu começo a ver, normalmente começa logo aquilo a mudar tudo. Afinal, aconteceu na mesma, mas ao menos não foi pela minha culpa. Nisso aí eu Eu liguei-lhe ao Gil, eu liguei ao Gil quando estava a sair do Restelo porque ele me tinha ligado assim: epá, o Rodrigo, é melhor desligares que isto está um zé para o Gil Vicente e sempre que nós falamos aquilo corre mal. Pois, é que é incrível, acontece sempre isso. Depois tu até disseste, se eles marcam 1-1, pronto, vou ganhar aquilo. E eu, pronto, vamos lá ver. Normalmente, para haver uma remontada, tens de empatar primeiro. Não, mas no Não sentido é de isso. se fazem 1-1, chegam obviamente ao 2-1. Sim, Era mais isso, nesse é sentido. a galvanização e tudo, obviamente iam chegar ao 2-1. Pronto, não tenho assim muito mais a dizer. Foi um jogo difícil para o Sporting, muito emotivo. Não é exatamente a mesma coisa que o jogo do Kelvin, do gol do Kelvin, apesar de eu não ter visto. Apesar de eu não ter visto, mas não de certeza. Então, mas acho que é a mesma coisa e jogar a Breira de Eu vi, Cones ou estava com o Arsenal. McBifan. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Ok, E, pronto. pronto, olha, não tenho mais nada para dizer. Rodrigo. Queria só pegar no Mister Rui Borges, com quem tenho uma foto, e eu achava um homem honrado quando estava no Vitória Sport Clube, mas que as últimas Foi conferências de contaminado pelos Duques de Alvalade. imprensa... Não, mas as últimas conferências de imprensa têm deixado um bocadinho a desejar, especialmente esta. São um bocadinho provocatórias demais. Temos de relembrar Rui Borges, que Rui Borges, quando estava no Vitória, nunca venceu um grande. Nunca. César Peixoto, por diferentes equipas, venceu Benfica. Não, tirou pontos ao Benfica, que foi aquele penalti de Marcos Leonardo. Criou N dificuldades do Benfica na Luz, que foi o 3-2. Tira o Porto da Taça de Portugal. Vence o Sporting. Em Gil. No gilismo. É com o João Pereira, mas já. Olha, coincidência, o único que não tirou pontos foi o Benfica. Tirou. na primeira Não, o único volta. que não venceu. Não venceu. Ele só tirou dois. Ele até faz um favor ao Benfica e foi despedir Roger Exato. Schmidt. Estava tudo planeado. Depois temos de ver o Marcos Leonardo à pala disso. Depois ainda vendeu os 40 milhões depois desse penalti. E portanto, foi triste. Acho mesmo triste estas declarações do Rui Borges. Nota-se que é alguém que. Tu estás forte hoje. É alguém que está claro. Efeitos sonoros. É alguém que está claro. Alguém que não está habituado a estar nestes patamares e que está a ceder claramente à pressão. O Laje igual. O Laje é igual. Era tudo farinha no mesmo saco. Portanto, são um bocado bonecos os dois. Para mim, saem os dois no final da época e tragam uns treinadores de jeito para começar um campeonato do zero. Porque acho mesmo que estamos num sério engraçado. risco. Estamos num sério risco de para o ano voltarmos a ter um campeonato asqueroso, de ser fraco, não ver competitividade. Não, eu sei. Olha, depende de quem é obviamente. campeão este ano, depende de quem ganha a taça este ano, depende Obviamente. dos treinadores, depende dos jogadores que vierem, depende dos jogadores Eu que acho saírem. que nem Laje, nem Rui Borges saem no final da época, independentemente de tudo. Mesmo que perca. Eu sei, por isso é que isso também me aflige. Não, a cena é que o Posso Benfica meter podia a ser cabeça na campeão e mesa? ganhar a taça com o Gil e dizer isto na Eu mesma. não sei que o Rui Borges, que o Rui Costa queira mesmo ganhar as eleições e vá buscar, sei lá, o Aimar como treinador do Benfica ou alguém muito com um nome. Populismo do Sim, povo. sim, sim, com um nome muito sonante. Di Maria. Pá, Di o Maria se Antiflick, passa achas que já podia vir? Gil? Quem? O Antiflick. Ou achas Pá, que ainda estou estás escaldadinho. com... Estás Ainda está escalado escaldado? com um certo alemão. E o Conte?
O Conte já agora está lá muito bem. O que é que A treinar David Neres, que vai ser campeão de Itália. Exato. Obrigado, Pois é. Rui. João Neves também vai ganhar Champions. Portanto, obrigado. E pronto, achei só triste. Não chego ao nível de. Apesar de ter partilhado no Twitter, não chego. Não tenho coragem de dizer aquilo que a Sofia Oliveira teve coragem de dizer em canal aberto. Não sei se ouviram. Dizer que Não o- ouvi. que o Rui Borges era um parolo e um animal de taberna. Não vi. Acho demasiado agressivo. Ou seja, pronto, foram tristes as declarações. A verdade é que aí concordo com ela. O Rui Borges tinha a obrigação de preparar a equipa para jogar muito mais à bola, porque foi um jogo sofrível do Sporting. E pronto, acho que é isto. O campeonato vai claramente ser decidido para a semana. O Laje acho que quis sacudir um bocadinho a pressão dos jogadores do Benfica quando disse que o jogo de Estoril não era decisivo e que agora é que ia ser. Mas pronto, são dois treinadores que vão entrar para esta jornada completamente borrados. Mesmo, estão os dois completamente borrados e por isso É preferível não haver jogo. Eu acho que ficamos assim para sempre. este derby vai ser dos piores jogados. Acho que vai ser só mocada. Acho que vai ser mesmo um derby Não acho de todo. eu acho. Epá, eu acho que vai ser um derby. Até porque nem tens emotivo. muitos jogadores com esse perfil muito. ambos os lados. Quer dizer, menos que o Matheus Reis. seja Vai ser titular. muito Acho emotivo. que o Mateus Reis jogar, esquece. O Matheus Reis, se o Di Maria for titular, espero bem que o Matheus Reis também seja. Bem, passar ao clássico então. Sim, uma divisão rápida. Sim, eu diria que era cada um dizer. Agora vais revelar? Não, pode ser. Mas, Revelar o que eu já- revela lá o que é que tu. Não, a única coisa que eu ia dizer era porque estavam a dizer que o resultado do Benfica pôs pressão no Sporting. E apesar de Benfica e Sporting chegarem ao clássico com dois resultados iguais, o Sporting chega muito melhor que o Benfica, na minha opinião. No sentido de o Benfica sai com um 2-1 sofrido nos últimos minutos a tentar aguentar o resultado e o Sporting sai reanimado dos últimos minutos do encontro. E portanto eu acho que são dois resultados iguais, mas que favorece muito mais o Sporting animicamente. Sendo que a exibição do Apenas Benfica animicamente. até foi melhor. Sim, exatamente. Não Tendo o sei. Benfica jogado melhor do que o Sporting jogou, eu acho que animicamente o Sporting chega ao clássico melhor que o Benfica. Mas, em minha opinião, Posso pegar já, fazer a E- ponto para o Força. derby? Eu acho que o Benfica vai sofrer com o próprio fator casa. O Benfica tem de ganhar. Estou a contar com isso. Pois, o Benfica tem de ganhar e já sabemos como é que... O Restelo também foi um bocado assim. Tive a oportunidade, para quem não viu, que ainda não saiu, é verdade, mas tive a oportunidade de ir ao Restelo. O Restelo é igual. O Belenense a certa altura ainda estava 0-0 no início do jogo. O Belenense a trocar a bola veio para trás, começaram a assobiar, não estavam a jogar para a frente. Mas foram alguns episódios. Isto também vi o rabo de um adepto do Faf que mostrou deliberadamente, mas pronto, isso depois há de sair. Gravaste Na aí? nossa- Não acredito. Gravei, mas não enviei para o Lucas. E portanto, mas acho que o fator casa pode ter um efeito incrível se a direção do Benfica o permitir, abrindo a rotunda, porque já se percebeu, obviamente, que não é a polícia que não quer, porque em Alvalade aqui os adeptos estão perto do autocarro e o Benfica é o único que tem os adeptos longe. Se a direção do Benfica permitir isso, acho que vai dar um grande alento à equipa. A abertura da rotunda, porque muitas vezes não deixam os adeptos ir para a rotunda quando... Ou melhor, nunca A deixam. maioria. Não deixam de lá estar os adeptos. Acho que isso pode ajudar. Mas depois, dentro do estádio, acho que pode... Em primeiro lugar, o Kamala não pode estar no estádio neste jogo, por razões óbvias e evidentes. Mas vai estar. Mas vai estar. E depois... Acho que a própria pressão pode estar, e está do lado do Benfica e pode jogar contra o Benfica. já anunciaram que não vai haver taça também no estádio. Sim, Não, também já não, vi isso. o que eu li foi que só o Benfica é que se for campeão é que pode levantar a taça. Foi o que eu percebi. Ou seja, se o Benfica for campeão, O Benfica pode ser campeão se ganhar com 2 gols de diferença. portanto, acho que só o Benfica recebe a taça se for campeão nesse dia. O Sporting só recebe em casa na jornada seguinte. Se Para não houver haver campeão nesse dia. conflitos. Sim, Para não vamos haver bem. conflitos. Pronto, os outros podem celebrar à vontade lá no Mas Relvado Luz, resultado. ligam-lhes a rega e o tal, nós, nem uma tacinha. Mas Tudo não, bem. nós não recebemos a taça. Ah, não? Não, não. Não. ok. Agora um Rodrigo. Rocha. Resultado. Resultados. Eu acho que vai ficar. É 5-0. Eu acho que vai ser um jogo com muita confusão, mas acho que fica 2-1 para o Benfica. Muito bem. Gil. Eu vaticino 5-0. Não. Eu acho que vai ser. Estou confiante, o Benfica vai ganhar. Vai ganhar. Tem de ganhar esses 3 pais e não vou continuar. Mas eu concordo. 2-1.
Gol de Di Maria vai marcar pela primeira vez ao Sporting. Ok, eu discordo do o Blanco disse isso há bocado, não sei se vocês também têm a mesma opinião, mas eu acho que o campeonato vai ser só na última jornada. Acho que o Sporting não vai ganhar à Luz, e acho que fica 2 igual e o campeonato é decidido Os na adeptos última do jornada. Vitória querem que o Sporting perca. Que já vi uns tweets a dizer lindo era entalar o Sporting em Alvalade para entalar o Rui Borges. Não, sabes, a parte boa do Espera. Porto ter ganho a Moreirense é que o Braga ainda está a lutar por alguma coisa. É Portanto, verdade. a última jornada. Exatamente. Não, e por isso é que se decide na última jornada, precisamente porque não são 3 pontos fáceis para o Vai estar Benfica. pelo Benfica na nem última para o jornada. Sporting. Vai estar pelo Benfica na última jornada. Não, desde que o Porto ganhe. Agora é irrelevante. Exato. O Braga não tem vantagem com o confronto direto. Como assim? Nós estamos com mais um ponto. Pois é. Mas eis o problema. O Porto ganhar os 2 jogos. Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que o melhor é falar na próxima, Cuidado com o só Boa. na próxima jornada. Gil, o que é Aí que foi vemos, aí favorito à conquista do título? Hoje ele- Acho que neste momento é o yeah. Boa Vista. Que pode subir e vai A jogar com o equipa em melhor Porto. forma, claramente. Exato. Não entra ali um Faltou-te Boa Vista. resultado. Olha, em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é certinho direitinho. Ui, não quer dizer o Não, é resultado. que o último campeonato, sabes que está estamos à todo altura de borrado. debates políticos, sabes que eu também quero dar aqui a Sim, volta. sim, sim. Uma coisa que é certinho direitinho é que eu acho que este jogo vai fazer jus ao resto do campeonato. E o que é que quer dizer com isto? É que estava sempre a trocar tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que pelo menos 4 golos para aí vai haver. Eu espero bem que sim. Vai... Sim, ok. Vai haver. Seja 3-1 para o Benfica. Agora, Ou 4-0, também dá. eu acho que 2-2 é o resultado na Luz. Acho que há empate. E acho que há alguém ganhar é só por um gol. Sim. E acho que vai haver boa de Não gols. vai haver campeão. Eu acho que vai haver boa de gols mesmo. Eu também acho que não há campeão na Luz. Mas eu queria só dizer, acho que o Benfica tem a vantagem neste caso de ter um estratega como o Laje. Acho que o Laje para... Vai ser Pá, a é das fase poucas coisas que ele tem de boas, deixa-me elogiar das poucas coisas que o homem Um tem. estratégia em que sentido? Alguém consegue Olha a montar- caça de papel. Alguém consegue montar 2 vezes um 4-1 contra o Porto com treinadores diferentes, acho algo positivo. Um 4-0. Pega no 4-0 Atlético, não pegas no Atlético Porto. Madrid. Pega no O Atlético. 4-0 ao Atlético, um treinador e os jogadores do Benfica que têm muito mais experiência deste tipo de grandes jogos que os jogadores do Sporting, nomeadamente Otamendi e Di Maria jogaram uma final mundial. Acho que isso também tem de ter sido em conta. E, portanto, acho que há esta vantagem. Mas é por aí, o Sporting também tem um plantel já muito habituado a ir às grandes decisões nos últimos anos internamente. Digamos assim. Como coletivo. Sim, ou seja, Sim. por grupo mudou pouco, mas tens ali vários que, sei lá, em primeiro lugar, olha, a base praticamente toda foi campeão ano passado. O Diomandé digo já que vai dar uma casa gigante. É o meu mas ainda assim prefiro o take. Diomandé central do meio do que o Sanches. Não, isso é óbvio. Pô, isso Bolas. É preciso alguém para bater neles, pá. Eu prefiro o Otamendi e a jogar com o Bayrami Olha, neste jogo. Isto para mim é simples, é o Diomandé do meio, é o Matheus Reis à esquerda e um fruteiro qualquer da formação à direita e só, há uma coisa a fazer. Quer dizer, meter fruteiros lá. A fruta normalmente era lá em cima. Mas... Bem. Está a mudar de cor. Bem, vamos aí para o meu facto, Blanco, acho teu eu. facto. Pela primeira vez na segunda volta, o Boa Vista saiu dos lugares de despromoção direta. À 27ª jornada, os dois centralizados estavam a 8 pontos do lugar de playoff. O Boa Vista conquistou a 5ª vitória fora de casa nesta edição da Liga e a 3ª consecutiva. 75% dos pontos somados na prova foram na condição de visitante. Portanto, aqui o super Boa Vista do treinador terrorista que foi campeão da Liga Sueca com o pior ataque da competição e que está a conseguir fazer magia. É pá, que se aguentem. Um homem que está todo o banco de Boa Vista nervoso nos últimos minutos e o mega tranquilo, senhor árbitro. Quanto tempo é que falta? Para o quarto Está na hora. Ainda tem cá o resultado. Mega tranquilo. E não, já depois, com o Boa Vista já a ganhar, ele vai falar com o quarto árbitro. Mas ele é o único a estar na boa. Mas o gol do Boa Vista é os 89, do Diaby. Certo? Disseste Já nos o últimos gol. 20 minutos? Não, eu disse nos últimos minutos. Da compensação. Ah, Toda a gente mega nervosa, em pé, ei, bem, vamos conseguir inventar. E ele tipo, senhor árbitro, quanto tempo é que falta? Mega can tranquilo. you tell me please? Isso não é sotaque escocês, de certeza. Mas, Boa Vista vibes. Rocha, momento cultural. Bem, duas coisas. Primeiro, o documentário que foi anunciado há 2 semanas sobre o Vinícius,
Esse comentário com o canhoto já deve ser papado de certeza. Não, vai sair ainda não saiu. Vai sair na próxima semana. E depois, outra coisa que eu não tive aqui a oportunidade de dizer, e que neste momento acaba por ser um bocado outdated, mas felizmente temos tecnologia e dá para puxar atrás. E portanto, se não quiserem ir ver todos individualmente, vejam apenas os debates para as legislativas com todos os candidatos. Informem-se para dia 18 ou antecipadamente votarem de forma informada. Gil. Certo. Trago aqui uma frase de Ruben Amorim. Ele diz: não estamos preparados para jogar e sermos competitivos ao mesmo tempo na Premier League e na Liga dos Campeões. Isto depois de ter perdido mais uma vez para o campeonato. 14 derrotas na Premier, já tem o nosso menino Ruben. Exato. E eu venho aqui dizer que eu acho que a equipa dele nem para a Premier League, nem para a Liga dos Campeões em conjunto, nem para qualquer uma das duas. Portanto, aquilo está mesmo muito negro. Então achas que ele vai abdicar de ganhar a Liga Europa? Não, porque ele só está a lutar por isso, não é? Premier está lá o quão, por para muito que contra mim falo, o quão épico seria o Sporting não ganhar nenhum dos últimos títulos sem disputa e o Amorim perder a final da Liga Europa. Para ser mesmo, não sejam estúpidos. Era engraçado. Eu sempre tiro, é muito engraçado. O United lá vai ganhar a Liga Europa. Se o Tottenham ganhava um título, mas pronto. Isso não pode acontecer. Com o Super Maguire. Exato. Rodrigo. Uma espécie de Bayern dos centrais. Exatamente. Dizer só que eu em casa torço sempre que o United perca, porque quero que o Amorim venha obviamente para o Benfica, e a minha mãe está sempre: não, mas coitado do homem, é bom rapaz, deixou ganhar, não sei o que. Eu, não, quero que o United perca. Eu também quero que o United perca, mas é por outros motivos. Hoje trago um jogador que passou pelos três grandes e gostava muito que fosse convidado aqui do Spanenka. Falo de Paulo Futre. E onde é que ele partilhou casa assim com alguns jogadores? Na época 96-97 partilhou casa em Londres com Rio Ferdinand and Frank Lampard. Sabem onde? No West Ham. West Ham, exatamente. Com o Dani, não? Com Dani, vou confirmar. Epá, eu trouxe jogadores relevantes. Olha, com o Hugo Porfírio, também sabe português, depois não está aqui. O Dani foi antes. Não está aqui o Dani. E depois também com um jogo partilhou casa em Milão com Maldini, Baresi, Desailly, toda esta malta gigante, o Baggio, o EA, em Milão, no Milan, onde o Paulo Futre faz um jogo, e também 94, 95 no Reggiana, também lá andou pelas terras italianas, onde partilhou com o próximo convidado. Partilhou casa com o próximo convidado do episódio Spanenka. Que fica aqui no bom teaser. Que sai amanhã, que sai no dia a seguir a este. Bom teaser. Isso é um bom teaser. Sai no dia a seguir? Claro. Então foi no último episódio com o Rui Águas. Este vai sair antes. Então, por isso é um teaser. Tá bem. Pronto, agora já se estragou tudo. Pronto, já estragaste tudo. Ele mete um bip se não quiser que isto apareça. Já estou farto de vocês. A época vai longa. Bem, chegamos ao fim então, mais um episódio. Para a semana estaremos cá certamente para falar sobre o clássico e das decisões ou não decisões que ainda estiverem por ser tomadas. E é isso. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!